Simão Cirineu, o homem que levou a cruz de Jesus, ele se tornou um grande cristão, bem como a sua família. E aí, você sabia dessa? Quando Jesus estava levando parte da sua cruz, apenas a haste horizontal, até o local da crucificação, o Gólgota, Jesus não aguentou carregá-la até aquele local. Isso porque o que havia acontecido com Jesus antes não acontecia com nenhum outro condenado à crucificação. Jesus tinha sido, outrora, brutalmente açoitado. E tinha passado também por uma noite inteira e boa parte já daquela manhã de julgamentos. 6 julgamentos. Aliás, todos eles ilegais, todos eles com alguma incoerência. E a Bíblia nos conta então que Jesus não aguentou levar aquela sua parte da cruz porque não havia condições físicas para tal. E é-nos dito que um homem que vinha do campo, Simão de Cirene, ou Simão Cirineu, foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Aquele homem deve, naquele primeiro momento, ter pensado que ele estava no lugar errado, na hora errada, porque ele foi obrigado a carregar a cruz de um homem que estava sendo condenado à crucificação, homem que provavelmente até aquela altura ele nem conhecia. Mas no tempo em que caminhou ao lado de Cristo até o Gólgota, e possivelmente no acompanhar da crucificação que aquele homem deve ter feito, algo aconteceu em sua vida. E ele percebeu que ele não estava naquele dia no lugar errado e na hora errada. Muito pelo contrário. Ele estava no momento certo, encontrando-se com a pessoa certa, com aquela pessoa que transformaria sua vida. Mais à frente, alguns anos depois, nós vemos lá no capítulo 13 do livro de Atos que existiam alguns profetas, alguns líderes na igreja de Antioquia, e 5 deles são mencionados. Um deles é chamado ali de Simão ou Simeão Níger. E de modo geral é entendido que esse Simão Níger é o mesmo Simão Cirineu. Ele então, portanto, se tornou um dos líderes da igreja primitiva. Pensemos só, que coisa impressionante. Mas há ainda um outro detalhe contido nas Escrituras que é totalmente impressionante, que eu quero compartilhar também com você, que é o detalhe que apenas Marcos nos informa. Quando vai nos apresentar Simão Cirineu, Marcos nos diz que ele era pai de Alexandre e de Rufo. Essa informação, em princípio, não nos acrescenta muita coisa, porque nós não conhecemos nem Alexandre e nem Rufo. Porém, como nós sabemos que o Evangelho de Marcos foi originalmente escrito para os romanos, o fato de Marcos ter citado que o Simão era pai desses 2 homens, tudo indica que eles eram muito conhecidos lá na igreja de Roma. E isso faria naturalmente todo sentido. E quando nós vamos então para a carta aos Romanos, e vamos lá no capítulo 16, quando Paulo faz aquelas saudações finais, em determinada altura ele menciona Rufo. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e também a sua mãe, que tem sido uma mãe para mim. Uau! Isso é impressionante. O fato de Marcos ter citado que Simão Cirineu era pai de Alexandre e Rufo é porque Rufo era conhecido na igreja de Roma, para onde Marcos originalmente escreveu o seu evangelho. Tanto é prova disso que quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele saúda Rufo, que é este mesmo. E não só Rufo era também uma bênção na igreja primitiva, como também a sua mãe, ou seja, a esposa de Simão Cirineu, que Paulo considera como sendo uma mãe para ele. E a gente fica impressionado então como quando que um homem, sem uma intenção prévia, encontrou-se com Jesus, carregou a cruz de Cristo, ele foi transformado. Ele se tornou um dos líderes da igreja primitiva. O seu filho, Rufo, se tornou também alguém de relevância na igreja de Roma. E a sua esposa, ela foi uma mãe para o apóstolo Paulo. Foi uma bênção, portanto, para o reino de Deus. O quão importante é que nós carreguemos a cruz de Cristo. O quão necessário é que nós levemos também a mensagem da cruz aos nossos de casa, aos nossos amigos, aos nossos familiares, a todos que nos rodeiam, e tenhamos o mesmo privilégio que Simão Cirineu teve, de, ao ter levado a cruz, ele se tornou alguém que propagou o Evangelho de Cristo e que se tornou uma bênção na igreja. E aí, foi interessante esta descoberta de hoje? Eu creio que sim. E peço então que, se foi o caso, que você deixe aqui o seu like, que você compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos, que você seja um inscrito, que você seja um membro aqui em nosso canal e que você conheça também o nosso curso online de Bibliologia e a inscrição
para esse curso, eu vou deixar o link aqui na descrição e queria que você fizesse, porque eu tenho certeza que vai acrescentar muito e muito no seu conhecimento da Palavra de Deus. Obrigado pela sua companhia até esse momento e que o nosso Deus continue abençoando a sua vida. Um grande abraço e até a próxima.